Então, iniciamos hoje a campanha Força de Deus. E o texto que nós iremos ler é João capítulo 14, verso 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche seus olhos, você que pode. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estarmos nesse lugar, com a liberdade que temos em nosso país, de podermos falar livremente do Teu amor, da Tua palavra, de tudo aquilo, ó Deus, a qual Tu já tens separado, ó Deus, para o nosso coração. Apresentamos desde já, ó Deus, essa nova campanha. Cremos, ó Deus, que muitos daqueles que estão enfraquecidos receberão força de Deus para poder, ó Deus, vencer os obstáculos, vencer os seus desafios. Ó Deus, estamos retomando praticamente, ó Deus, a vida. Senhor, depois de um período, ó Deus, de pandemia, de praticamente 1 ano e meio, mas nós cremos, ó Pai, que a Tua mão de poder vai nos fortalecer, que as portas, ó Deus, do nosso coração irão se abrir. Nós entenderemos, ó Deus, o que é receber a Sua força para permanecermos firmes, inabaláveis, diante de tudo aquilo que se levanta contra nós. Por isso nos apresentamos diante de Ti, nos assentamos, ó Deus, aos Seus pés e pedimos, fala ao nosso coração, traz aquilo que nós precisamos receber, não somente o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir de Ti, Pai. Em nome de Jesus, se diga comigo, amém. Glória a Deus. Igreja, nós estamos hoje no início dessa campanha. Se é uma coisa que nós precisamos receber de Deus, né, independente de qual seja a sua circunstância hoje, não sei se você está, né, em período aí, a gente acredita que estamos terminando a pandemia mundial, podemos dizer assim, onde muitos ficaram restritos nas suas casas, onde muitos negócios foram desfeitos, onde muitas empresas faliram, onde muitas pessoas, né, ficaram confinadas em seus lares e viveram, né, algumas realidades que não estavam acostumados a viverem, porque muitos saem para trabalhar, né, só volta de noite, e às vezes as questões familiares ficam sempre em segundo plano, mas como você teve que, às vezes, ficar um pouco mais dentro de casa, para quem teve que ficar dentro de casa, né, precisou viver a realidade da sua família e encarar questões diárias, né, que talvez você não estava muito acostumado, porque você saía cedo de casa, voltava tarde, então, ou seja, teve que levantar o tapete, resolver muitas questões, né, que estavam ali debaixo do tapete. Então, ou seja, eu não sei qual é a sua questão, qual é, né, talvez aquilo que tem te enfraquecido, ou tenha te enfraquecido nesse período de pandemia. Eu não sei, talvez o que hoje, né, talvez você não tenha vivido nada disso que eu exemplifiquei, mas talvez você sinta que a sua vida, né, você sente que você vive uma vida fraca, que você precisaria receber mais fortalecimento, desde a sua estrutura de saúde, a sua estrutura emocional, né, sua estrutura física, espiritual. E o tema próprio dessa campanha que hoje iniciamos é que você entenda que muitas das vezes nós passamos por isso. E é muito normal, às vezes, você se sentir enfraquecido. É muito normal, muitas das vezes, você abnegar de algumas questões que às vezes você estava acostumado a fazer, mas por causa de algum mecanismo emocional, alguma coisa que você passou ou está passando, ou talvez alguma questão de saúde que às vezes você não passava e agora está passando, uma questão que talvez tenha perdido alguém da sua família nesse período, isso às vezes enfraquece um pouco da sua fé, então você, né, até mesmo desacredita de que possa existir um Deus que esteja sobre tudo isso. E talvez essas suas perdas foram enfraquecendo a sua fé, foram tirando você do propósito que Deus tem para você, para a sua vida, para o seu futuro. E hoje talvez você olhe para o seu futuro e você não veja nenhuma solução. Você talvez viva com algo como que uma garganta seca, né? Diante das crises, das dificuldades que às vezes você está passando. Então o seu desafio a você entrar nessa campanha, e entenda que quando você entra numa campanha é para que você siga, né, tudo que é orientado dentro daquela campanha, não é para você esporadicamente, né, assistir um culto, não. O seu desafio é que você faça realmente uma campanha,
Você realmente entre e vá aprendendo e vá, né, tendo as suas lições, seus aprendizados, seus livramentos, as suas curas, e entre no próximo domingo, ou seja, vá havendo uma sequência, por isso que o nome é definido como uma campanha. Então esse é o seu desafio. E nesse texto que nós lemos, né, de João capítulo 14, verso 6, tem uma palavra de Jesus assim extraordinária, aonde ele aponta, né, onde ele responde uma indagação daqueles que estavam ao seu redor. Talvez hoje você haja no seu coração algumas indagações, algumas perguntas para Deus. O que fazer depois desse período de crise? O que fazer depois que você perde alguém da sua família? O que fazer quando, de repente, a sua empresa faliu? Quando, de repente, a sua saúde vai mal? O que fazer? Qual o caminho que eu vou tomar? Para que lado eu vou? Jesus já te dá uma resposta aqui de cara, e ele já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus, ele já aponta um caminho a ser seguido, independente do novo negócio que você vai fazer, independente das suas ações que você vai tomar depois desse período de pós-pandemia, independente de para qual direção você vai tomar. Uma coisa é certa, o que você precisa ter em mente é que Jesus, ele é o verdadeiro caminho. E quando você entrega a sua vida para ele, e quando você caminha, né, naquilo que ele tem te chamado a fazer, as soluções dos seus problemas vão acontecendo. Por quê? Porque a palavra dele nos garante isso. Jesus morreu por todos nós. A morte dele não foi para um determinado grupo. Algumas das vezes tem, né, essa interpretação equívoca de que não, Jesus ele serve para fulano, né? Porque fulano tem a vida certinha. Jesus serve para Bertrano, porque fulano não, realmente, fulano tinha que ser crente mesmo. Porque olha como é que é a vida dele. E talvez você se exclua desse plano, desse projeto, desse caminho que Deus tenha para você. Por que muitas vezes você faz isso? Porque você acha que aquilo não é para você. Você acha que às vezes as dificuldades, as crises, os pecados, os vícios, né? Às vezes você acha que não, eu sou muito pecador, né? Eu falho muito, eu erro muito, então eu acho que me tornar um cristão, aceitar Jesus, não é para mim. Observa que o plano dele, o plano de Jesus, para que você o receba, para que o ser humano o recebesse, é para todos, não é para um grupo fechado, não é para um grupo isolado. Porque muitas das vezes há pessoas que pensam assim. E se definem como não, isso aí é só para fulano e bertano, é para determinado grupo da sociedade, é para determinada classe social, não é para mim. Há pessoas que pensam assim. Interessante, porque para que você entenda a graça de Deus, é importante que você compreenda de forma completa a mensagem que Jesus deixou para mim e para você. É importante que você compreenda que quando ele fala que ele é o caminho, não é porque ele é um dos caminhos, não, ele é o caminho. Então repita comigo, Jesus é o caminho. Não há nenhum outro que você pode achar solução. A paz que você tanto precisa dentro da sua vida, dentro do seu coração. A paz que você tanto precisa para o seu lar, para a vida de um filho, de uma filha, né, de um sobrinho, não sei porque você pode estar orando. Mas a paz que você tanto precisa, somente Deus pode dar. E como a palavra nos diz, não existe outro caminho a se chegar a Deus a não ser por Jesus. Receber a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas é o resultado de um entendimento do que foi o sacrifício dele na cruz do Calvário.
Então, ou seja, a partir do momento que você compreende qual foi o sacrifício dele, que você tem esse entendimento na sua vida, de que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, de que ele morreu na cruz, não foi em vão, foi pela minha vida, foi pela sua vida. Quando você tem essa interpretação e esse entendimento, você compreendeu a mensagem que Deus quis te dar. De que não há nenhuma outra solução a não ser você olhar para a cruz, a não ser você seguir o caminho da cruz, que é através dela que você obtém vitória. Posso ouvir um amém? O único meio de chegar a Deus é através desse sacrifício, da cruz. A morte e a ressurreição de Cristo é parte do plano completo de Deus para que as nossas vidas fossem resgatadas e pudéssemos nos relacionar diretamente com Deus. Então você pode hoje, apesar de nós termos toda uma estrutura congregacional, onde nós nos reunimos, como estamos reunidos aqui, no nosso culto presencial, como estamos reunidos com você online, apesar de termos essa estrutura congregacional, de nos juntarmos, né, isso não impede você, mesmo dentro dessa congregação, você buscar a Deus. Isso você faz através de Jesus. E esse relacionamento com Deus, por meio da morte e ressurreição de Jesus, nos trouxe vários privilégios, podemos dizer assim. Então diga para o seu irmão assim, ó, você pode estar perto dele, né? Alguém da sua família fala para ele assim, ó, você tem um privilégio. Ou melhor, fala melhor assim, ó, você é um privilegiado. Sabe por quê? Primeiro, por sermos preenchidos pelo Espírito Santo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o primeiro tópico aqui, nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Então entenda bem, antes de Jesus, apenas algumas pessoas recebiam a presença do Espírito Santo. Mas hoje, todos nós temos acesso a Ele. Então, ou seja, Deus quer nos abençoar, Deus nos faz crescer e desenvolver. Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Então, o primeiro privilégio que você recebe ao entregar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus, através do caminho, como você sabe, Ele é o caminho para Deus. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, o primeiro privilégio que você tem, você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem sobre todos. E é Ele quem fala ao seu interior. É Ele que te fortalece. É Ele quem te impulsiona nessa nova caminhada. É Ele quem te dá o entendimento. É Ele quem traz para você o convencimento. Então, para pensar hoje. Se hoje você está aqui, se hoje você veio a esse culto presencial, para quem está aqui no presencial, se hoje você está conosco online, você foi convencido pelo Espírito Santo a vir até aqui, a nos assistir online. Ou seja, esse é um grande privilégio, né? É um dos motivos pelo qual as pessoas, né, muitas das vezes, buscam a Deus incessantemente. Por quê? Porque ele quer receber de Deus o Espírito Santo. Sabe quando você está enfraquecido, quando às vezes você não quer, né, quando às vezes você se sente amargurado, entristecido, está sozinho no seu lar, na sua casa, não sei se é a realidade da sua vida hoje, está conosco online. E aí, quando você entrega a sua vida para Deus, você é preenchido. Quando você aceita Jesus na sua vida, você é preenchido. O Espírito Santo começa a preencher o seu interior. Então, a partir de agora, você começa a viver uma nova vida em Cristo, direcionado pelo Espírito Santo. Agora, entenda bem, um dos motivos pelo qual as pessoas abandonam a igreja, abandonam Deus, é porque elas não possuem a certeza e convicção do que Deus é para elas, ou o que Ele pode fazer. Isso é gerado por uma falta de relacionamento com Deus. Então, observa bem, quando você aceitando a Jesus, né, como você já ouviu em alguns momentos, Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo.
a presença de Deus, ele vem sobre a sua vida, ele veio sobre a sua vida a partir do momento que você aceitou Jesus. Então, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, é representado hoje dentro de você através do Espírito Santo. Então, Deus se faz presente dentro de você, dentro da sua vida, dentro de cada um de vocês. Deus se faz presente dentro de você através do Espírito Santo. Então, esse é um privilégio. Então, se sinta um privilegiado. Então, o seu relacionamento com Deus, ele se dá através do Espírito Santo que habita dentro de você. Você entendeu bem isso? Quando muitas das vezes você acorda e você não quer ler a Bíblia, mas o Espírito Santo te impulsiona a você ter relacionamento com Deus. E aí você vai buscar, você vai ler a Bíblia, a ouvir um louvor, a vir para a igreja. Então, ou seja, é o Espírito Santo que vai te impulsionando para que você se relacione com Deus. Então, você é um privilegiado quando você tem Deus na sua vida, através do reconhecimento da mensagem do sacrifício de Jesus por mim e por você, onde você recebe o Espírito Santo de Deus e ele te impulsiona a cada vez mais ter relacionamento com Deus. Isso é tão interessante nesse primeiro ponto. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é aquele que invade você. O Espírito Santo não é aquele que entra na sua vida, né, mesmo sem você querer, mesmo sem você não querer. O Espírito Santo, ele dentro de você, ele te impulsiona, ele te incomoda. Observa que é interessante, quando você vai estudar um pouco sobre a ação dos espíritos malignos, o espírito maligno, ou um demônio, ele entra na vida da pessoa, né, e ele toma os sentidos daquela pessoa. Ou seja, a pessoa, muitas das vezes, ela não fala mais o que ela realmente pensa. Ela fala influenciado, né, em possessão pela entidade maligna. Certamente você deve ter visto em algum momento isso acontecer em algum lugar, onde o demônio tomou a pessoa, e a pessoa muda a voz, muda no seu semblante, né, tranca os dentes, né, fecha as mãos. Por quê? Porque o espírito maligno, ele vem e ele toma a pessoa e toma os seus sentidos. Observe que Deus é tão misericordioso conosco, que ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo não tira a sua ciência, não tira o teu entendimento, ele quer mudar o seu entendimento. Mas ele não é invasivo. O espírito maligno não, ele toma a pessoa e a pessoa faz coisas voltadas para o mal, sem ela perceber que ela está fazendo aquilo voltado para o mal. Porque o seu sentido, as suas emoções, as suas vontades foram roubadas, foram cativas, estão presas, e aí a ação espiritual, o demônio toma a pessoa e ela sente vontade de fazer coisas, e ela vai e faz aquelas coisas, e depois ela se arrepende. Aquelas besteiras que ela fez, que ele fez. Como é que funciona com o Espírito Santo? Ele entra, você aceita Jesus, ele entra na sua vida, ele começa a te impulsionar, mas ele não tira de você os seus sentidos. Entendeu bem isso? Você tem o livre arbítrio, você pode escolher. O Espírito Santo pode falar com você, pode falar o seu coração, pode falar através da palavra, pode usar alguém para falar com você, pode usar umas circunstâncias para falar com você, e ele se revela a você, e ele te sugestiona no seu coração aquilo que você deve fazer. Mas ele não te obriga a você fazer aquilo. Entendeu bem isso? Posso ouvir um amém? Segundo, outro privilégio que você tem além de ter o Espírito Santo. Ganhamos o intercessor diante de Deus. Quando entregamos nossa vida a Deus, nossos parâmetros de confiança mudam. Ganhamos o intercessor em nosso favor. Está escrito em Hebreus 7:25 assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vou ler novamente. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre por interceder por
eles. Jesus passa a ser o nosso intercessor. O tempo inteiro em nosso favor diante do Pai. Ou seja, como você leu no versículo áureo que nós falamos, Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Então você ganha, né, para aqueles que têm o Espírito Santo, para aquele que tem Deus dentro de si, você ganha a partir de agora um intercessor diante do Pai. Então fala assim, eu tenho um intercessor que me guarda e intercede por mim. Terceiro, ganhamos uma morada na eternidade. Uma outra conquista de Jesus para nós é um lugar na eternidade. Ele nos separou um lugar junto à presença de Deus. Diz aqui em João 14, 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, é algo que a gente não pensa muito. Sabe por que a gente não pensa muito? Sabe que você não pensa muito? Ah, eu tenho uma vantagem. Qual é a vantagem? Eu tenho o Espírito Santo. Qual é a outra vantagem? A outro privilégio, né? Não dizer vantagem, privilégio. Eu tenho o privilégio que eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o privilégio que eu tenho o intercessor. Eu tenho o privilégio que um dia eu vou chegar no céu e vai ter uma morada lá para mim. Você vai estar comigo lá, amém? Então, há uma morada para você nos céus. Por que eu não gosto muito de falar disso, né? Porque para chegar no céu tem que morrer. Né? Ou fazer parte do arrebatamento. Então, a gente prefere dizer o quê? Não, mas, pastor, deixa essa parte aí mais lá para o finalzinho da minha vida, né? Lá quando eu estiver muito velhinho, aí eu penso, né? Vou ficar lá doentinho pensando assim, ai, como é que vai ser agora, quando eu chegar no céu? Como é que vai ser agora, né, quando eu passar dessa vida para um outro patamar? Como é que vai ser? Como é que vai ser lá no céu? Como é que é morar perto de Deus? Como é que é estar em ruas de ouro? Como é que é isso? A gente começa a pensar nisso lá na frente. Mas enquanto você está bem, está novo, etc e tal, a gente não pode pensar muito sobre isso, né? Mas entenda, esse é um privilégio seu. Amém? Se você tem Jesus, esse é um privilégio que você vai alcançar. Quarto, a garantia de que nossos pecados são perdoados. Então, pensa comigo. Primeiro, qual foi? Espírito Santo. Segundo, qual foi? Você ganha um intercessor. Terceiro, qual foi? Uma morada. E o quarto, qual é? Você tem os seus pecados perdoados. Olha que interessante. 1 João 21, 2, 1 e 2 fala assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Está aí o intercessor. Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esse benefício, né, da morte e ressurreição de Cristo são reflexos da graça de Deus. Favor imerecido, que é o que a graça representa, né? E sabe o que é um favor imerecido? Sabe quando você tem que ganhar um presente que você não merece? Quantos que já ganharam um presente que não mereceu? Já ganharam um presente que não mereceu? Pensa um pouquinho. Né? Vou perguntar de novo. Quantos aqui já ganharam um presente que não mereceu? Ah, agora pensaram melhor. Você não merecia a salvação pelos seus pecados, sim ou não? Melhor, nós, né, me incluo. Nós não merecemos a salvação por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, ao se entregar na cruz, como está aqui no tópico, ao se entregar na cruz, ao morrer por mim e por você, a partir desse momento, você tem o privilégio de, quando aceitar Jesus na sua vida, não importa se é pecado, pecadinho ou pecadão, né? Porque a gente costuma intitular assim, né? Não, pastor, a minha vida foi de uns pecados assim, né? Normais, né? Algumas pessoas definem isso, né? Pecados normais. Não, eu tenho alguns pecadinhos assim, né? Bem levezinho. Não, pastor, a minha vida, olha, já fiz umas besteiras aí que, ó, não tenho até vergonha de falar, porque, olha, só, né, Deus na minha vida, porque realmente estou vivo hoje só pela misericórdia de Deus.
Entenda que quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para Ele, né, você ganha o privilégio de ter os seus pecados perdoados. Não importa onde você esteja. Então, talvez você esteja hoje no presídio, cumprindo uma pena grande, mas diante de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, de coração, você ganha esses privilégios. Nós estamos falando, amém? Diz assim Atos 8, 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e jogando dentro da prisão. Esse é um dos maiores exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram seus pecados perdoados. Não sei se você conhece um pouco da história de Saulo, né? Depois o nome dele, né, foi ajustado para Paulo, ele já tinha esse nome, né? Apenas ele passou a ser chamado por esse nome, mas esse nome já era um nome que pertencia a ele. Então observa bem que ele era um exímio, podemos dizer assim, quase que executor de pessoas. Ele prendia as pessoas, levava as pessoas presas, porque segundo a convicção de que ele tinha, essas pessoas eram pessoas que estavam vivendo fora dos princípios de Deus. Até um belo dia que acontece o quê? Que a graça de Deus alcança o coração dele. Para pensar, um cara que fazia o que ele fazia, merecia receber de Deus a misericórdia? Se depender das nossas definições, não. Se depender do nosso entendimento, não. Mas graças a Deus que nós não somos Deus. Sabe por quê? Porque Deus perdoou. E a partir do momento que ele perdoou, não só perdoou a Saulo, como fez dele um grande homem para poder falar de Deus também. E é isso que Deus quer fazer com você. A partir do momento que você se entrega a Deus, você recebeu de Deus a graça, o favor imerecido. Porque quem tinha que estar preso na cruz pelos pecados era eu e você. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado algum. Então, se ele não cometeu pecado algum, por que ele morreu pelos pecados? Ele atraiu para a cruz, atraiu para o sacrifício dele todos os nossos pecados. Pode parecer difícil de entender, mas esse é o grande significado da graça de Deus. Para alcançarmos a graça de Deus, a presença dele, o amor, o poder e o perdão, basta apenas nos arrependermos e buscá-los intensamente. E não é como nós, que muitas vezes discriminamos, excluímos, punimos de diversas maneiras. Ele é Deus e não há outro Deus igual a Ele. Então entenda, se Deus te trouxe aqui hoje, é para que você compreenda que, primeiro, ao recebê-lo na sua vida, você recebe o Espírito Santo dentro de você, que vai te ajudar, vai te impulsionar a você vencer tudo aquilo que quer te derrotar. Qual foi o segundo? Você recebe o quê? Você recebe agora a intercessão de Deus sobre a sua vida. Qual é o terceiro? Morada na eternidade. Meu irmão, já pensou você garantir o céu para você? Que é um grande mistério. Como é que vai ser no futuro? Não sei. Mas imagina você garantir o céu para você. E o quarto, qual é? Perdão dos seus pecados. Não importa o que você passou. Não importa. Você recebe perdão. E concluindo, não existe nenhuma, preste bem atenção no que eu vou falar, não existe nenhuma desgraça que seja maior do que a graça de Deus. Então não importa o que você esteja passando, a graça de Deus está disponível para mim e para você. Que possamos ter esse encontro intenso com Jesus. Amém? Como Paulo teve. Você pode ter essa intensidade de encontrar com Jesus. Hoje, no seu dia a dia, você tem o Espírito Santo que vai te ajudar. Viver a graça de Deus não é fazer o errado, esperando o perdão de Deus.
A graça é viver o perdão de Deus quando nossa humanidade falha. Quando você falha. Quando você comete um erro. Quando você peca. Quando você sente que Deus não está com você. Quando você sente que você está sozinho, que você está sozinha. Entenda, a graça de Deus se apresenta para você. Dizendo para você, sabe o quê? Você não merece viver essa vida. Você não merece viver, né, dentro dessa depressão. Você não merece viver dentro dessa angústia. Você não merece viver enclausurada nas suas emoções. Você não merece viver enclausurada dentro da sua casa, nesse seu quarto trancado. Sabe por quê? Porque a graça de Deus chega até a sua vida. E sabe o que você faz? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega a sua vida para Ele, você ganha esses privilégios que nós falamos hoje. Glória a Deus. A graça de Deus, ela transforma a nossa vida. E para a gente fechar, para a gente concluir esse versículo, Efésios 2,8 fala assim, porque pela graça sois, entendeu por quê? Você pode não merecer. Você pode até achar assim, não, pastor, como eu falei no começo, não é para mim. Sim. Mas mesmo você pensando assim, a graça de Deus continua disponível para mim e para você. Amém? Então eu te convido agora a você ficar de pé, você que pode, você que está na sua casa, se você puder, fique de pé. Eu quero orar com você agora. Quero que você feche os seus olhos, convido a você fechar os seus olhos. Eu não sei qual é o teu entendimento. Eu não sei o que você pensa sobre você mesmo ou você mesma. Eu não sei o que você tem vivido no seu dia a dia. Talvez haja no seu coração uma amargura, talvez haja na tua alma uma ira, uma raiva. Talvez você não queira se relacionar, você não queira falar com pessoas, talvez você não queira conversar, talvez até mesmo dentro da sua família. Você faz e você fala por obrigação. Ou talvez você tenha se sentido assim, que você é uma pessoa muito pecadora, muito pecador, e que talvez Deus não olhasse para você. Eu te convido agora a você entregar sua vida para Jesus. Eu te convido agora a você pular de cabeça nessa campanha, onde nós falamos sobre a força, onde iremos falar sobre a força de Deus, e a força de Deus começa exatamente quando você entrega a sua vida para Jesus, e a graça de Deus te alcança. Ah, eu não mereço, mas é graça, você não faz por merecer. É como aquele pai, aquela mãe, que compra aquele presente para o seu filho, mas deixa ele guardado, escondido na parte de cima do guarda-roupa. E ele diz para o filho assim, olha, se chegar no final do ano, você não passar de ano, você não vai ganhar o seu presente. E aí chega no final do ano, aquele filho fica reprovado. E aí quando vai chegando o Natal, o coração do pai ou da mãe vê aquele presente comprado, guardado lá em cima do guarda-roupa, olha para o filho e fala assim, ele não fez por merecer. Mas assim como o coração de Deus, assim como nós que somos imagem e semelhança de Deus, você pega aquele presente lá do guarda-roupa, você entrega para o seu filho, mesmo sem ele merecer. É assim que Deus faz comigo e com você. Talvez você não tenha feito o que Deus mandou você fazer. Você ter vivido o dia a dia. E hoje essa palavra vem como um bálsamo para alguns corações. Vem como algo suave sobre alguns corações. Talvez até hoje você não tenha feito o que Deus mandou você fazer. Mas isso não extingue a mão dele estendida para você. A graça dele continua disponível para você.
Ora comigo, diga: Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida, as minhas fraquezas, para que eu receba a sua força, e a sua força inicie em mim quando eu aceito a Jesus como meu Salvador. Muito obrigado, que a partir de agora eu ganho todos os privilégios que a tua palavra me garante. E eu não viverei como derrotado, como derrotada. Eu irei viver conforme a fé e a graça que está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Entra nos meus negócios, entra na minha família, entra no meu futuro, entra na minha vida acadêmica, entra na minha sociedade e me faz ver a sua presença pela ação do Espírito Santo na minha vida, em nome de Jesus. Amém.